Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Defesa Civil da Câmara do Rio vistoria as obras de recuperação do calçadão da Praia da Macumba. Eu estou surpreendido pelo andamento, porque realmente, para mim, está sendo feito o máximo por essas casas que estavam prestes a cair, desabar. Aumento de mortes por AIDS no Rio de Janeiro é tema de debate público na Câmara Municipal. O Rio já ocupa o segundo lugar em taxa de mortalidade pelo vírus HIV. E o estado tem a maior incidência de casos de AIDS entre os jovens de 15 a 19 anos. Como não se há campanha, ninguém fala sobre prevenção nas escolas, ninguém conversa com os jovens sobre a prevenção, no entendimento da cabeça dos jovens, a AIDS não existe. E você vai conhecer os trabalhos de uma artista plástica que faz sucesso retratando reflexões abstratas. Conforme vem a emoção, as cores vão surgindo. A gente começa esta edição falando sobre a vistoria que a Comissão de Defesa Civil da Câmara realizou no calçadão da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes. No final do ano passado, uma ressaca deixou um rastro de destruição no local. As obras de contenção já terminaram e o risco de novo desabamento está afastado. Os vereadores Ítalo Ciba e Zico Bacana, da Comissão de Defesa Civil da Câmara, encontraram na Praia da Macumba, na Zona Oeste, um cenário bem diferente do da primeira visita, em novembro do ano passado. A força do mar tinha destruído tudo: quiosque, calçadão, muro. Sérgio Pereira, frequentador do local há mais de 50 anos, já previa o pior. A gente sabia que ia acontecer, era questão de tempo, sabia que ia acontecer porque já teve dias do mar vir aqui em cima e não derrubar nada. Depende de como estiver essa parte aqui, da areia aqui até o mar, até a água realmente, porque ela vinha fácil, entendeu? Qualquer ondinha passava. E o senhor está mais tranquilo agora com essa obra? Assim, dá uma certa tranquilidade. Apesar que medo eu não tenho, que se eu ver que o mar está vindo, eu não vou passar aqui. A obra de contenção já foi concluída, mas não dá para a gente ver porque fica embaixo da areia. Foram colocados sacos de enrocamento, que funcionam como rochas, a 7 metros de profundidade, para evitar que o mar avance. Mas isso é só um paliativo. A obra definitiva depende de licitação. Os vereadores conversaram com o engenheiro responsável para entender o processo e foram informados de que não há mais risco de desabamento. Eu estou surpreendido pelo andamento, porque realmente, para mim, está sendo feito o máximo por essas casas que estavam prestes a cair, desabar, para ter uma catástrofe maior pelos moradores aqui da Praia da Macumba. Pelo que ele passou, é quase que impossível o mar agora avançar. Vai ter até a água lavar a calçada, mas invadir, pelo trabalho que foi feito, ele garantiu, deu 100% que jamais não vai acontecer nunca mais. Agora os operários trabalham na parte urbanística. O muro derrubado já foi refeito. A previsão é de que em um mês a ciclovia e os postes de iluminação já estejam prontos. A comissão vai continuar acompanhando. O urbanismo vai ser definido a ciclovia, no caso aqui, e o urbanismo para ter o acesso à população e quem vier curtir essa praia, essa maravilhosa vista aqui, que é o nosso Rio de Janeiro. E nós vamos chegar no final também para ver essa parte de urbanismo, que realmente aqui não tinha iluminação, está sendo posto de iluminação, a ciclovia está sendo consertada e pode ter certeza que vai ficar bonito. Lei aprovada na Câmara do Rio restringe a abrangência dos contratos firmados entre a Prefeitura e organizações sociais da área da saúde. Por iniciativa do vereador David Miranda, a Câmara lança frente parlamentar de combate ao HIV, ao preconceito e ao estigma. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Luiz Carlos Ramos Filho fala sobre o projeto de lei que cria farmácias veterinárias para famílias de baixa renda. O número de mortes por AIDS entre os jovens dispara no Rio de Janeiro. Nos últimos 10 anos, as mortes em consequência da doença subiram mais de 60% na faixa entre 15 e 19 anos. Um dos principais motivos é a falta de prevenção. O assunto foi tema de um debate público na Câmara do Rio. O debate começou com um alerta. O coordenador-geral do Grupo Pela Vida disse que o Rio já ocupa o segundo lugar em taxa de mortalidade pelo vírus HIV. E o estado tem a maior incidência de casos de AIDS entre os jovens de 15 a 19 anos. É ali no campo a mortalidade, entendeu, dos últimos 10 anos, na faixa entre 15 e 19 anos, 62%.
Márcio Vilar diz que o Grupo Pela Vida tem atendido muitos jovens que não se negam a fazer o teste, mas resistem ao tratamento. Por que essa resistência ao tratamento? Porque o impacto do diagnóstico, né, é muito forte e cada um reage, né, de uma maneira. E de uma forma geral, tá, o impacto maior é o que eu vou fazer agora, como é que vai ser minha vida, como é que eu vou falar, para quem que eu vou contar. Então, essas questões, elas também acabam esbarrando na adesão ao tratamento, porque a pessoa fica numa situação de, tipo, vou negar. Para todos os casos, eu não sei desse resultado, então eu prefiro não lidar com a questão. Outro tema discutido no debate foi a prevenção ao HIV. Representantes de todos os segmentos reunidos aqui afirmam que as campanhas desapareceram das ruas, das escolas e até dos postos de saúde. Caso Barros é da ONG Movimento Bandeirante e participou do programa de saúde e prevenção nas escolas. Ele diz que agora ONGs como a dele estão proibidas de entrar nas escolas. Hoje, em função dos próprios vereadores, né, não aprovarem no plano pedagógico das escolas os temas gênero, DST, AIDS, né, gravidez, e proibirem a gente voltar às escolas, que a gente está tendo essa dificuldade de entrar, porque isso é uma questão de lei, isso é uma questão legislativa. A lei está nos proibindo de falar de AIDS e prevenção dentro das escolas. Como não se há campanha, ninguém fala sobre prevenção nas escolas, ninguém conversa com os jovens sobre a prevenção, no entendimento da cabeça dos jovens, a AIDS não existe. Ou, se ela existe, basta tomar um remedinho que está tudo bem, está tudo pronto, né? Se resolve dessa forma. A médica Maria Angélica Nunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse que estudos internacionais sugerem a mudança das formas de prevenção. O foco não pode ser a doença, mas a saúde. A epidemia da obesidade mata tanto ou mais que mata hoje o HIV e AIDS, ok? E o que eu estou te dizendo que, da mesma forma, como é que eu tenho que trabalhar nas escolas a prevenção da obesidade? Eu tenho que trabalhar educando os adolescentes a comer saudável. Não se tem resultados positivos abordando especificamente a doença, e sim comportamentos saudáveis. Maria Eduarda, coordenadora do Fórum ONG AIDS Rio, destacou a falta de remédios contra o HIV, que vem se repetindo desde 2017. Ela disse que as autoridades alegam problemas de logística e falta de alguns medicamentos para justificar o problema e pede que a frente parlamentar cobre o aumento da fiscalização. A descontinuidade ela pode ser momentânea, só que ela acaba em espaços diferentes de tempo acontecendo novamente. Então, o nosso objetivo agora é buscar da frente a fiscalização junto ao Ministério da Compra, da quantidade, quanto nós estamos comprando, se é suficiente para abastecer e se as empresas do município, as organizações do município, as organizações que prestam serviço para o município, estão fazendo a logística de forma correta. O encontro discutiu também o uso do PrEP, a profilaxia pré-exposição, um medicamento para prevenir a infecção que deve ser usado principalmente por grupos que têm maior risco de contrair o vírus HIV, como profissionais do sexo. Kaline Russo participa de uma pesquisa da Fiocruz na Baixada Fluminense com o PrEP, mas alerta que o remédio não pode ser a única forma de prevenção. E, na verdade, o PrEP é o seguinte, você tem que usar todos os dias, é como se fosse um anticoncepcional. Usar todos os dias só faz efeito depois de 7 dias, então se você tem uma relação desprotegida, depois de 7 dias que você pode ter, e se você esquecer, também tem risco, porque esse medicamento ele entra na corrente sanguínea e ele faz com que proteja, assim, enquanto você toma. Se você não toma, você não está protegido. O vereador David Miranda, presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Vírus HIV, reconhece que vai ser preciso muito esforço para retomar o trabalho de prevenção contra a AIDS e destacou 2 motivos: a falta de remédios e de verba. A gente tem bastante trabalho, tanto na parte onde a gente precisa entender porque está tendo falta de medicamento, porque nós quebramos patente e nós produzimos medicamentos aqui. E também esse orçamento que é muito pequeno para prevenção na cidade do Rio de Janeiro. 24 milhões não é nada. E você não vê nada. E dentro desses 24 milhões, o que é destinado para ISTs e HIV?
que é propaganda sobre isso? Não existe publicidade. Então a gente vai em cima do Crivella e vamos em cima também do secretário para receber informações e vai continuar tendo luta aqui porque a população LGBT está precisando, não só os LGBTs, mas todo mundo que utiliza esse medicamento na cidade do Rio de Janeiro. Outro debate público na Câmara do Rio discutiu projetos do Poder Executivo que alteram a ocupação do solo na cidade. O debate público discutiu com representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da sociedade civil, projetos de leis de autoria do Poder Executivo que altera a legislação de uso e da ocupação do solo vigente na cidade do Rio de Janeiro. O conjunto de projetos enviados à Câmara pelo prefeito Marcelo Crivella prevê a criação de um novo Código de Obras e a alteração do macrozoneamento da cidade do Rio de Janeiro. A representante do IAB lembrou que atualmente a cidade tem 6,5 milhões de habitantes, 160 bairros e que o projeto do Poder Executivo cumpre o papel de modernização da legislação vigente. Ele tem essa intenção de modernizar, eu acredito que em alguns aspectos sim, ele moderniza, busca ter uma maior diversidade de oferta de imóveis de diversos tamanhos e apartamentos que podem ter garagem ou não ter garagem, enfim, ele procura diversificar, né, os parâmetros para que a oferta de imóveis seja mais diversa. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não cumpre porque ele cria parâmetros gerais para a cidade toda e a cidade é muito diferenciada, os bairros são muito diferentes entre si. Ela ressaltou que é fundamental ouvir a população para saber quais são as necessidades reais de cada região. Os moradores são aqueles que mais conhecem, né, os seus próprios bairros, as suas dificuldades, o caos que é o trânsito no Rio de Janeiro, a saturação da infraestrutura, quando falta água, né, ou quando não tem esgoto, o esgoto vaza, enfim. Então, os moradores eles têm que participar. Para o presidente da Comissão Especial de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o vereador Raimon, é fundamental o debate para garantir que a nova legislação atenda à sociedade. Foi uma atividade boa na manhã de hoje e essa atividade ela se desdobrará numa reunião de trabalho no próximo dia 22, com esses organismos, CAL, CREA, IAB, Comitê Popular das Vargens e Associação de Moradores, para a gente discutir como é que a gente emenda os projetos, como é que a gente dá uma qualidade a isso, para não vir assodadamente de cabeça de algum iluminado, desrespeitando aqueles que estão na ponta e que vão sofrer os impactos das novas legislações. Reflexões abstratas. Esse é o nome da nova exposição da artista plástica Norma Maiato, que ocupa o saguão do Palácio Pedro Ernesto até o final da semana que vem. São 17 telas que retratam reflexões abstratas, pintadas em tinta acrílica, em um processo desenvolvido pela artista Norma Maiato. Um mergulho no mundo desconhecido, impulsionado pela necessidade de dominar uma linguagem artística tão inspiradora. O meu trabalho é todo baseado numa emoção, entendeu? Eu sou muito emotiva quando estou pintando e conforme vem a emoção, as cores vão surgindo. O talento vem de família. Norma faz parte da 4ª geração de artistas plásticos. Ela conta que usa as mãos e os pés para fazer os contornos das telas e depois escolhe as cores. A maioria é tudo de um amassado. Amasso com as mãos, às vezes com os pés, e aí eu vou conseguindo fazer a textura que eu quero, que me agrada mais. As pinturas abstratas da artista plástica Norma Maiato unem formas e cores em total harmonia. Nesta tela, por exemplo, ela escolheu a renda francesa para garantir essa textura. A tela Vale a Pena Viver foi criada depois da morte do filho. Da dor à tentativa de superação, surgiu Sinais da Emoção. Outra tela que é destaque da mostra Reflexões Abstratas, que até a semana que vem vai estar sendo exibida no saguão da Câmara Municipal. A gente pode exprimir melhor os sentimentos na forma abstrata do que você fazer só um figurativo, uma paisagem. Eu acho que é mais para emoção mesmo, é o que eu defino.
Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.